Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 da Semana da Abordagem Funcional. Me chamo Leandro Giacometti e estou aqui para mostrar para vocês o caminho para se tornar referência em ajudar os pacientes através do raciocínio clínico funcional. Então, durante as aulas dessa semana, a gente está falando sobre a abordagem funcional como uma ferramenta de recuperação de pacientes tanto ortopédicos, neurológicos, respiratórios, hospitalizados, clínicos, etc. Na primeira aula, nós falamos sobre a CIF como base do raciocínio clínico, da abordagem funcional. Nós falamos também sobre os principais vilões da abordagem funcional e também falamos sobre o meu caminho percorrido para me tornar referência no raciocínio clínico funcional e na abordagem funcional. Nesta aula, nós falaremos a respeito do mapa do raciocínio clínico funcional, da abordagem funcional, e na última aula, nós falaremos sobre o nosso curso online, será o lançamento dele, da terceira turma, do curso Raciocínio Clínico Funcional RCF3P, então, para que a gente possa elucidar as dúvidas de vocês e é a forma de aprofundar o conhecimento na abordagem funcional. Gente, então, essa aula 2, essa aula de hoje, nós vamos falar sobre o mapa simplificado, porque vocês vão ver que o raciocínio clínico funcional que utiliza a abordagem funcional, ele é super simples. Ele não tem aí muitas dificuldades e ele é possível ser aplicado desde o fisioterapeuta com mais experiência clínica até aquele fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia que está iniciando na carreira. Então, a abordagem clínica funcional, ela acaba sendo muito simples e muito óbvia, uma vez que nós tenhamos o conhecimento do ponto de partida, que vai facilitar a construção do caminho do raciocínio clínico funcional. Não esqueçam, gente, que nós teremos, em algum momento dessa aula, a senha para que vocês, da aula 2, para que vocês participem no final da semana da abordagem funcional do sorteio do livro PNF na Prática. De novo, PNF, o conceito PNF do qual eu sou instrutor, ele traz para a gente como uma das partes da sua fisiologia, da filosofia, a abordagem funcional. Então, a abordagem funcional, que é utilizada lá desde a década de 50 por Hermann Kabat, Magnott, Dorothy Voss, ela é muito importante porque ela foi embasada, trazida, então, na década de 2000, mais especificamente no ano de 2001, publicada pela Organização Mundial da Saúde, como a referência para a reabilitação, para abordagem fisioterapêutica clínica. Então, o livro PNF na Prática traz toda a abordagem funcional como um conceito também da filosofia do conceito PNF, certo? Então, fiquem atentos, nós vamos ter a segunda senha em algum momento dessa aula de hoje. Aqui eu trago para vocês mais algumas declarações aí de feedbacks dos participantes do curso RCF3P. Vocês podem ver que essas pessoas aproveitaram bastante o nosso conhecimento, as estratégias que nós acabamos aqui no curso RCF3P produzindo para o ensino online, lembrando que o ensino online é uma ferramenta fantástica, no momento que a gente consegue o alcance às pessoas nas mais remotas partes do nosso país e também em outros países, e convido a vocês, então, que conheçam um pouco mais da abordagem clínica funcional e do curso Raciocínio Clínico Funcional em breve, tá? Também o Gabriel Gonçalves, um grande amigo, colaborador nosso, trazendo as suas experiências a respeito do raciocínio clínico funcional. E aqui, pessoal, um vídeo com feedback de alguns dos nossos alunos que já tiveram a oportunidade de vivenciar o raciocínio clínico funcional. Então,
trazendo as suas experiências, o que mudou nas suas carreiras, o que mudou no seu dia a dia, nas suas profissões, a respeito, então, do impacto da abordagem funcional, do raciocínio clínico funcional no seu dia a dia. Antes eu tentava usar a técnica, mas eu sentia que eu tinha um desgaste muito grande para tentar chegar onde eu queria chegar. Então eu sinto que eu vou ser mais precisa e eu vou ter um desgaste menor comigo mesma. Antes de eu ter o contato com o professor Leandro, eu tinha uma visão muito local do paciente. Foi um baque para mim, que eu achava que eu era funcional e eu vi que eu não tinha nada de funcional. Agora eu sinto que eu tenho uma caixa de ferramenta e que eu posso ir ali pegar cada ferramenta para utilizar em qual fase ele está. Então eu me sinto hoje mais seguro. Acho que cada fisioterapeuta, cada profissional escolhe o seu mentor. Acho que isso é uma coisa valiosa. Então, temos que ter mentores, pessoas que nós confiamos e nós seguimos aquilo que eles estão nos direcionando. Não, o Leandro é meu mentor, mas uma coisa que eu falo bastante para a pessoa é que quando você não está dando certo com aquilo que você tem que buscar uma coisa nova e não desistir. Talvez o que está faltando para você é essa visão nova. Eu sou fisioterapeuta da área do esporte e agora nesses próximos dias eu vou para um campeonato esportivo, vai durar 10 dias e eu não tenho mais a necessidade de levar tantos recursos igual eu levava um ano atrás, por exemplo, para os mesmos campeonatos. Basicamente utilizando as mãos e o raciocínio clínico. E, gente, então, falando a respeito do nosso principal tema da aula 2, o mapa do raciocínio clínico funcional. O meu objetivo aqui é tentar fazer esse caminho ser simples. Ele realmente é bem simples, ele é lógico, uma vez que nós tomemos como referência alguns pontos importantes. E é por aí que a gente vai nos próximos minutos, certo? Então vamos lá. Falando a respeito desse mapa, que tem que estar claro na nossa cabeça o caminho, a estrada que nós devemos seguir. Então, o primeiro ponto é a utilização da Classificação Internacional de Funcionalidades. Vocês viram que na aula 1 nós já falamos sobre as bases da CIF, falamos sobre uma publicação de Steiner, falamos sobre um outro estudo que demonstrava a utilização dos core sets em diferentes áreas e em diferentes regiões do planeta. Então, a utilização da CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidades e Incapacidades, publicada pela Organização Mundial da Saúde em 2001, é o ponto de partida a respeito da abordagem clínica funcional, do raciocínio clínico funcional. Segundo, conhecimento das atividades. O que são atividades? Bom, a gente já vai falar quando a gente caracterizar um pouquinho melhor a CIF. E terceiro, avaliação e planejamento com base na tarefa. Planejamento funcional. Então a gente precisa, de novo, gente, deixa eu botar minha canetinha aqui e marcar texto. Vou botar vermelho. Com a utilização da CIF, principalmente na CIF, o ponto principal é o conhecimento das atividades, verificar se a nossa avaliação e o nosso planejamento funcional funcionam, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui, gente, nós temos o framework, nós temos a imagem da CIF, tá? A CIF, ela é conhecida no mundo inteiro como norteador. Então, ela é uma classificação, ela não é uma avaliação, ela é o norteador para o processo de avaliação e de tomadas de decisões. Então, em cima, aqui a gente tem a doença ou o estado de saúde do nosso paciente. Então, como estado de saúde, nós podemos ter aí diversos diagnósticos, e são diagnósticos clínicos médicos, né? Ou então, o paciente teve um problema neurológico, diagnosticado como problema agudo, um acidente vascular encefálico, ou uma doença degenerativa, como Parkinson, por exemplo. Ou então a pessoa teve um problema ortopédico, né? Traumato ortopédico, uma ruptura de ligamento cruzado anterior, uma fratura da tíbia, por exemplo. Então, são diagnósticos médicos.
cardíacos, na parte respiratória, uma doença pulmonar obstrutiva crônica e etc. Então, aqui nós temos o diagnóstico médico. Ele é importante, sem dúvida nenhuma ele é importante, porque eu preciso, então, através do meu conhecimento clínico, ter conhecimento sobre a fisiopatologia da disfunção clínica. Então, uma vez que eu sei da fisiologia humana normal, eu preciso agora ter o conhecimento da fisiopatologia. E este momento aqui da CIF é onde eu vou ter essa informação. Bom, eu sei que o paciente com uma ruptura de LCA e com uma reconstrução através do tendão do semitendinoso, do músculo semitendinoso, ele vai ter indicações e contraindicações, por mais temporárias que elas sejam. Eu sei que um paciente que teve um AVC, ele vai ter complicações clínicas estruturais do tipo espasticidade, por exemplo. Então, isso faz com que, através do diagnóstico clínico médico, eu já tenha conhecimentos pré-cedidos à avaliação clínica, certo? Mas agora, na avaliação clínica, nós temos 3 níveis principais. Principalmente aqui, iniciando a nossa avaliação, o nosso processo de avaliação, como o nosso norteador feito pela CIF, o nível de participação, onde o paciente vai trazer uma lista de restrições no nível de participação. Conforme a CIF, o nível de participação é o envolvimento de atividades na vida social. Exemplos: ir ao restaurante com os amigos, sair no fim de semana, à noite, para, enfim, aproveitar com os amigos, subir ao segundo andar, ir ao segundo andar da sua casa, para o seu quarto, passear no parque, ou seja, situações que envolvam um contexto social. Uma vez que essas restrições são listadas, e não precisa ser uma somente, podem ser diversas, eu vou pedir para o meu paciente, ok, uma vez que nós temos 3, 5 restrições em nível de participação, qual é a mais importante para você? Então aí a gente vai elencar uma somente. Digamos assim, bom, eu não estou conseguindo usar o segundo pavimento da minha casa, certo? Então eu vou colocar isso numa lista. Não está conseguindo usar o segundo pavimento da sua casa. Aí a gente vai para o segundo ponto. Então, eu estou vendo que tem uma setinha aqui, que nos traz para cá. Bom, agora a gente chega, então, às limitações no nível de atividade. E observem que esse nível está no meio de tudo. Então, ele está bem no centro do nosso framework. Se ele está no nosso centro, então isso quer dizer alguma coisa. E eu diria que ela é a parte mais importante. Uma vez que esse rapaz, esse indivíduo, essa senhora, não está conseguindo subir ao segundo pavimento da sua casa para usar o seu quarto, eu vou elencar as atividades que estão limitadas para esse paciente. Obviamente, é subir escadas, descer escadas, mas pode ter aí uma série de outras situações, como caminhar, como ficar de pé, como andar entre os móveis, entre obstáculos. Aqui, novamente, eu posso fazer uma lista de situações, de limitações em nível de atividade. E aí, novamente, assim como eu fiz aqui no nível de participação, eu vou escolher a principal. E digamos que eu escolhi subir escadas. Bom, aqui então eu tenho um paciente que, digamos assim, teve uma ruptura de LCA, ele, em nível de participação, não está conseguindo usar o segundo pavimento da sua casa, e eu cheguei à conclusão que o problema dele é subir escadas, certo? Aí, depois daqui, eu passo para o terceiro nível, onde eu vou ter as limitações, as disfunções em nível de funções e estruturas corporais. O que são funções e estruturas corporais? São músculos, tendões, são ligamentos e são o que essas estruturas executam, certo? Músculos, eles movimentam articulações através de produção de força e potência. Então, isso é uma função corporal.
Uma estrutura corporal, por exemplo, é o pulmão. O que o pulmão faz? Troca gasosa, certo? Então ela faz a troca entre CO2 e oxigênio. A estrutura corporal é pulmão. A função que essa estrutura executa é a troca gasosa. Então, aqui, por exemplo, que nós tivemos o paciente que não está conseguindo subir escadas, eu vou ter que listar as alterações em estruturas e funções corporais que ele está apresentando que tenha a ver com subir escadas. Pode ser uma série de alterações, como mobilidade do joelho, falta de ativação de quadríceps, falta de ativação de glúteo máximo, e etc, etc, etc. Aqui eu, conforme a minha expertise clínica de fisioterapeuta, vou ter que fazer a lista novamente, assim como nós fizemos no nível de participação para chegar na principal, e nível de atividades para chegar no principal. Eu vou fazer uma lista de hipóteses em nível de estruturas e funções corporais, e depois eu vou chegar, quem sabe, nas duas principais, que pode ser falta de mobilidade e falta de ativação de quadríceps. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tratar a mobilidade, vou ter que melhorar a ativação de quadríceps. Mas, depois, na hora de tratar o paciente, então, para ganhar essa mobilidade e essa estrutura, e essa ativação de quadríceps, eu não posso me esquecer de aplicar essas melhoras estruturais nas limitações das atividades, que no caso é subir escadas. Certo? Uma vez que eu vou estar melhorando a mobilidade, a ativação de quadríceps relacionada à subida de escadas, bom, eu estou garantindo o fluxo inverso. Então, eu vou poder devolver esse paciente ao nível de participação, que é usar o segundo pavimento da sua casa. Agora me digam, pessoal, usar o segundo pavimento da sua casa é uma restrição de participação que pode ser somente relativa a uma ruptura de ligamento cruzado anterior? Ou pode ser um paciente que tenha como patologia um AVC? Ou pode ser um paciente que tenha como patologia uma doença pulmonar obstrutiva crônica? Então, o que a gente está falando? Essa abordagem funcional, a CIF, ou ICF, na língua inglesa, ela permite com que nós possamos abordar todos os tipos de pacientes. Lembrando que o principal é aqui, ó, o nível de atividades. Porque as atividades, a análise do movimento a ser tratado é o principal. Lembrando que diferentes restrições em nível de participação e diferentes limitações em atividades podem acontecer em diversos tipos de pacientes. Isso é uma possibilidade. Mas também, que nem a gente estava falando, a mesma restrição em participação e a mesma limitação de atividades podem estar relacionadas com diferentes patologias. Eu espero que isso fique bem claro para vocês, porque isso facilita demais a nossa abordagem. Isso amplifica a área de atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, porque isso não faz com que vocês fiquem restritos a somente uma área e não valorizem a principal importância da nossa profissão, que é o conhecimento do movimento humano. Se nós temos uma base nas nossas duas profissões, é o movimento humano. E o que são atividades? Senta, levanta, marcha, rolar no leito, subir e descer escadas, andar para o lado, caminhar em diversos tipos de terrenos, etc, etc, etc. Atividades do dia a dia. Então, essas atividades devem ser a nossa principal fonte de análise, estudo e prática, certo? Aqui, gente, só uma forma de resgatar a história da CIF e a importância dela. Ela foi publicada lá em 2001 pela organização, a 54ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde, e publicada nessas diversas línguas.
E a importância que existe para a gente é que, olha lá, de 2001 a 2009, passaram-se aí 8 anos, mas de 2009 a 2023, nós temos um monte de tempo desde a resolução do COFITO, que diz que nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, precisamos utilizar a CIF no seu dia a dia. Ou seja, artigo 1º, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional adotarão a CIF, segundo recomenda a OMS, no âmbito das suas competências institucionais. Ou seja, gente, faz parte da nossa profissão usar a CIF, certo? E ela é base do nosso trabalho. E aqui, pessoal, faço questão de trazer para vocês, de forma prática, a demonstração de algumas pequenas partes de uma paciente dos nossos cursos. Esse é um curso presencial, mas é importante que a gente entenda, então, aquilo que eu trouxe de forma teórica para vocês, certo? E porque é muito importante, a gente sabe que na nossa profissão não tem como dissociar a teoria da prática. A prática vai estar presente no momento que vocês optarem por fazer a formação de vocês no nosso curso RCF 3P. Lá dentro existem demonstrações de pacientes, e isso que eu vou mostrar aqui para vocês não é nem 5% do que vocês vão poder ter acesso ao que está lá na nossa plataforma no curso RCF 3P. Então vamos lá. Eu tenho aqui no ponto a demonstração do atendimento de uma paciente chamada Ana, e ela tinha como principal desejo melhorar, ela tinha como queixa de restrições em nível de participação a limpeza da casa. E ela trouxe como, em nível de atividade, lavar pratos. Então esse aqui foi o pré-teste feito lá durante o curso, durante as demonstrações. Ela precisava, com a esponja na mão direita, que é a mão M, ela era uma paciente que sofreu um AVC há 3 anos atrás, limpar o prato, certo? Então vamos ver como é que ela faz. Ó. E a gente está tomando o tempo no qual ela faz 3 voltas para limpar o prato, certo? Então esse é o nível de atividade sendo avaliado. Dentro das restrições, dentro das hipóteses de estruturas e funções corporais, as minhas 2 principais hipóteses é pouca espasticidade de bíceps, então ela tinha uma espasticidade super leve durante a avaliação, mas sobretudo desuso aprendido, que é algo definido como a não utilização do braço durante anos e anos em função das incapacidades. Então ela perdeu ela não entende mais como movimentar o braço. Essa é uma forma simples de explicar o desuso aprendido, tá? Então esse foi o teste, só para deixar bem claro o processo de raciocínio em nível de participação, estruturas e atividades. Deixa eu mostrar para vocês aqui um dos exercícios que a gente fez durante o curso, durante o atendimento, que eu acho fantástico. Então, na posição que nós chamamos 4 apoios nos cotovelos, eu vou oferecer resistência para que ela me empurre para trás. No momento que ela me empurra para trás, ela tem ativação dos flexores dos ombros bilateral. Mas a minha ênfase principal é no braço direito. No momento que ela se empurra contra a minha resistência, a resistência das minhas mãos, a ativação dessa musculatura tem tudo a ver com a musculatura necessária para lavar o prato. Esfregar o prato, ela precisa da ativação dos flexores principalmente, certo? Eu fui formatando o raciocínio sempre com base nisso que eu estou descrevendo para vocês, ativação direta, indireta e direta dos flexores do ombro. E vamos ver se eu consigo captar agora aqui o pós-teste dela. Esse é o pós-teste, a diferença entre um e outro. Observem. E tempo. Quando eu falar já, a senhora 3 giros, tá? O melhor que a senhora pode. 1, 2, 3 e já. 1, 2, parou.
Quanto? 5 segundos. Cinco segundos. 12. Tá? Lembrando que nós precisamos sempre abordar os nossos pacientes na avaliação, níveis de participação, atividade e hipóteses estruturais, e depois, obviamente, construir esse raciocínio. Gente, aqui, de novo, nós estamos fazendo uma escala no Rio de Janeiro. Eu não tenho tempo para dissertar a respeito de pequenos detalhes. De novo, esses pequenos detalhes, essas explicações, estão lá dentro do RCF3P, onde eu tenho a descrição do curso e onde acontecem também as mentorias com as discussões de casos, ok? Então, se vocês tiverem interesse, sejam bem-vindos ao nosso curso online que vai ser lançado na aula 3. E aproveitando, gente, fazendo uma revisão, então, dessa nossa aula 2, lembrem-se, a gente apresentou um mapa do RCF3P, do raciocínio clínico funcional. Esse mapa, então, envolve principalmente 3 pontos. 1 é utilizar a CIF. 2 é ter o conhecimento das atividades. Como eu disse para vocês, atividades do dia a dia é senta, levanta, marcha, rolar, subir e descer escadas, lavar pratos, passar roupa, passar a vassoura na casa, enfim, atividades do dia a dia. Eu preciso ter o alcance funcional, eu preciso ter o conhecimento da literatura que embasa essas atividades do dia a dia e depois, obviamente, avaliar e planejar funcionalmente, certo? Então, com esse raciocínio em mãos, vocês têm agora a forma simples. E que nem eu disse para vocês, é uma forma que não é complexa, ela é óbvia, porque nós trabalhamos conforme as bases da Organização Mundial da Saúde e, de novo, ela facilita a nossa abordagem clínica com diversos tipos de pacientes, não só pacientes neurológicos, mas ortopédicos, respiratórios, com diversas condições de saúde ou diagnósticos médicos, certo? E aí, pessoal, então não percam a nossa aula 3. Na aula 3, nós vamos ter acesso à rota pela qual nós utilizamos para ensinar o raciocínio clínico funcional no nosso curso RCF3P. Nós vamos entregar para vocês o passo a passo das estratégias que estão por trás para que você decida se você quer ser referência no raciocínio clínico funcional, na abordagem funcional. Então, não perca a aula 3, nós vamos falar bastante sobre os métodos utilizados para o aprendizado do raciocínio clínico funcional. E aí, gente, aqui nós temos então o momento da senha número 2 para o sorteio do nosso livro PNF na Prática. Então, a senha número 2 é clinicamente, certo? Vocês vão utilizar, depois da terceira aula, essa senha para o sorteio do nosso livro. Então, fiquem atentos, porque na aula 3 nós temos mais uma senha para completar as 3, para que aí sim vocês possam concorrer ao livro. Certo? Então, não esqueçam que a abordagem clínica funcional ela é muito importante e eu vou de encontro com a frase de Charles Duhigg, que quando nós dizemos às pessoas que elas possuem o que é necessário para dar certo na vida, as pessoas provam que você tem razão. Então, o que é legal a gente pensar a respeito dessa frase é que, para a utilização do raciocínio clínico funcional, eu tenho certeza absoluta que vocês já têm o principal, que é o conhecimento. O conhecimento que vocês adquiriram lá na faculdade, o conhecimento que vocês já têm da clínica fisioterapêutica, da clínica da reabilitação, é o mais importante. Agora a gente só precisa produzir em um ambiente fértil em cima desse conhecimento que vocês já têm, certo? Não esqueça de fazer um comentário dizendo o que você achou dessa aula. Deixa aqui para a gente poder sempre melhorar a nossa ferramenta, afinar o nosso instrumento, para que a gente possa entregar cada vez mais e melhor para vocês, certo?
Então, espero vocês lá na aula 3.